E já vamos entrar na nossa quinta noite dos impossíveis. Amém. Missão impossível. Glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: para Deus nada é impossível. E diga para ela: o Senhor realizará o impossível na sua vida nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a fé. Sobre o que, gente? Poderia citar para vocês vários textos da palavra de Deus sobre a fé. Abacuque 2, versículo 4, Romanos 3, 21, Hebreus 10, 38, o justo vive pela fé. Repete: o justo vive, fala mais forte. Esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia. A segunda coisa, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. João 11:40, Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Repita: se creres. Então repita comigo: eu creio, Jesus, que nessa noite eu verei a tua glória sobre a minha vida. Amém? Quem que trouxe a Bíblia, levanta ela e diga aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, levanta as duas mãos e diga misericórdia. Nossa Senhora, eu vou rezar para Deus queimar seu celular, viu? Quem tem Bíblia em casa e não trouxe, levanta as duas mãos e diga: eu mereço o purgatório. 100 anos, sem missa de 7º dia. Vamos abrir a nossa Bíblia, carta aos Hebreus, né? Muita gente falava carta de São Paulo aos Hebreus, mas alguns exegetas falam que não foi São Paulo que escreveu. Hebreus capítulo 11, página 1535, e por favor, você não feche a Bíblia. Hebreus capítulo 11, página 1535, é bem pertinho do Apocalipse. Se abre o Apocalipse e volta. Vem o Twitter de São Judas, a cartinha de São João, que é a terceira, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago e Hebreus. Está depois de Filemon, antes da carta de Tiago. Hebreus 11. Acharam? Diga aleluia. O versículo 1 diz assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Vamos repetir? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Versículo 6, Hebreus 11, 6, você vai ler comigo em voz alta. 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Repete. Ora, sem fé, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Vamos repetir? E recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas essa palavra de Deus. Vamos lá para vocês entenderem melhor. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se... Como é uma coisa bem teológica, deixa eu pegar uma coisa bem humana para você entender. O que é a certeza daquilo que não se vê? Algum de vocês aqui tem um parente em São Paulo? Tem? Quem tem, levanta a mão. Ótimo. A pessoa que mora em São Paulo, ela escreve uma carta para você, e dentro da carta ela põe um cheque de 500 mil reais. Diga aleluia. Eita glória. E aquela pessoa manda um recado para você dizendo assim: ó, eu coloquei a carta no correio e o cheque está dentro da carta.
A carta não chegou, o cheque não chegou, mas você tenha certeza que vai chegar, porque a pessoa colocou a carta no correio. O que é fé? Você manda a oração lá para cima e Deus responde como se fosse um correio aqui para baixo. Não chegou a resposta, mas você já sabe que vai chegar, porque Deus vai responder a sua oração. Isso é fé. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Então veja, por que muita gente na igreja não é abençoada? Porque a pessoa não tem uma fé divina, tem uma fé humana. Tem uma fé o quê? Você quer uma coisa que me irrita, por exemplo, na igreja? A pessoa te pede oração, fala assim: ô irmão, eu estou rezando por outra pessoa. Pede aquela intercessora. Não, eu só quero se for você. Eu não rezo. Sabe o que eu não rezo? Que ela não tem fé em Jesus, tem fé em mim. E eu não posso rezar para uma pessoa que acredita na minha oração. Você tem que acreditar no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem se a sua oração for: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Repita: Senhor, eu creio. Fala mais forte: Senhor, eu creio. E nessa noite eu quero convidar vocês a crescer na fé comigo. A fazer o que, gente? Crescer na fé. Eu quero ensinar vocês 3 verdades sobre a fé. Número 1, fala comigo: a fé me faz vencedor. Repita: a fé me faz. Sai da carta aos Hebreus e abre na primeira carta de João, capítulo 5, 3 páginas para frente. Página 1553, João capítulo 5, versículo 4. João capítulo 5, versículo 4. Se você encontrar, você vai dizer glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: olha, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo, e é essa a vitória que vence o mundo, a nossa. Vamos repetir? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então, palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas essa palavra de Deus. Primeira coisa, repete comigo: a fé me faz vencedor sobre o mundo. Repita. Você pode perder tudo, mas não pode perder a sua. Porque a única coisa que te faz vencedor não é dinheiro, não é status, não é fama, não é beleza, não é poder, não é sucesso. A única coisa que te faz vencedor é a sua. Segunda coisa, não vou mandar vocês pegar para não demorar. Fala comigo: a fé é necessária à minha salvação. Repita: a fé. Está lá em Efésios 2, versículo 8. Sem fé ninguém vai se salvar. Para ser salvo é necessário crer de todo o meu coração. Terceiro, a fé é a minha resistência contra o demônio. Repita: a fé é a minha resistência. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Resisti-lhe firmes na fé. Repita: resisti-lhes. Só que você precisa crescer para ser vencedor sobre o mundo, para resistir ao diabo e para ser salvo, é necessário ter um crescimento na fé. E como que eu cresço na fé? De 3 maneiras. Vamos embora lá. Nós temos 3 tipos de fé. Fala comigo: fé dogmática, fé virtude e fé carismática. Repete as 3. Fé dogmática, fé virtude e fé carismática. Vamos embora lá. O que é fé dogmática? Eu tenho esse livrão na minha mão aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, que encarecidamente eu peço você que compre um. Porque no meio de tanta confusão que está dentro da igreja, o que vai ser o farol da sua fé é isso aqui, ó. Você com esse livro na mão, você não vai se perder. Isso aqui é as antíteses contra todas as heresias. O que você vê um padre falar, se tiver aqui, se obedece. Se não tiver, você fala: não, eu fico com a igreja. Amém? E o catecismo diz assim, ó: é antes de tudo a igreja que crê. E dessa forma ela alimenta e sustenta a nossa fé. O que a igreja faz, gente? Alimenta e sustenta a nossa. É antes de tudo a igreja que em toda parte confessa o Senhor, e com ela e nela também nós somos impulsionados e levados a confessar: eu creio, nós cremos.
É através da igreja que recebemos a fé e a vida nova pelo batismo. No ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno: o que pedes à igreja de Deus? E a resposta: a fé. E o que te dá a fé? A vida eterna. Por ser a nossa mãe, a igreja é a nossa educadora na fé. O que a igreja é, gente? A nossa... Presta atenção e olha para mim. A fé sua não é sua, é da igreja. E a igreja recebeu a fé dos apóstolos. Quem tem fé dogmática não entra em crise de fé, porque eu não creio com a minha fé, eu creio com a fé da igreja, e a igreja não tem crise de fé. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. Qual a importância de você ter um catecismo? Qual a importância de você fazer aquelas aulinhas que eu falo com vocês, que eu fiz com a Michelle lá na rádio, que está num pendrive? Porque quando você conhece, você acredita. Santo Agostinho dizia: eu creio para compreender, e eu compreendo para crer. Diga para o seu irmão aí: conheça a sua fé católica, cabeçudo. Amém, gente? Quanto mais você aprofundar na fé, a fé vem pelo conhecimento, a fé vem pela pregação da palavra. Quanto mais você conhecer a fé, mais você acredita. Eu rodo esse Brasil, e aquilo que eu fiz com a Michelle na rádio hoje, graças a Deus, muita gente comprou aquele pendrive. Eu estou cansado. Aqui na Gospel eu atendi uma senhora que disse para mim assim: Eudes, tinha 60 anos que eu esperava essa explicação sobre as imagens, e eu não conseguia entender. Depois que eu ouvi você, eu coloquei 3 imagens na minha casa, porque agora eu entendi o porquê das imagens. Ela passou a acreditar. Isso é fé. Quando você conhece, você acredita. O nome disso é fé dogmática. Por que tanto católico vira protestante? Porque e eu vou falar rasgado para você. Tem católico que vira protestante, que eu chamei de católico de devoção. Ele é devoto Nossa Senhora Aparecida, vai lá 2, 3 vezes por ano, ainda vai bebendo cachaça daqui em Belo Horizonte até ganhar Aparecida, e toma uns médios, Deus, Nossa Senhora Aparecida, mas não acredita em nada, não conhece nada da fé. Aí chega um testemunho de Jeová, domingo de manhã, te perturbando, ele levanta a mão e aceita Jesus. Porque era um católico de devoção. Ele não conhecia a fé, ele não sabia nada da doutrina, ele não tinha entendimento do que a doutrina ensina, e por não ter esse entendimento, ele foi embora da igreja. Agora quem conhece a igreja, se apaixona, ama e dá a vida, e vem crise, vem tempestade, vem essa bagunça que está aí, e o católico fica pode aplaudir, de pé, porque ele crê com a fé da igreja. Aleluia. O padre não ia deixar eu falar, mas eu vou falar. Já quero avisar para vocês que não está permitido dar bênção para o pecado. Está permitido dar bênção para a pessoa, tá? Abençoar a pessoa é uma coisa, abençoar o pecado dela é outra. A igreja não tem poder de abençoar pecado, porque Deus não abençoa pecado. Se abençoa é o pecador, para ele ser santo. Então, se você viu a rede de esgoto do Satanás falar isso, se você viu a CNN do capeta falar isso, até mesmo algumas mídias que se diz muito honestas dizer que foi liberado abençoar o pecado, estão mentindo. Não se abençoa o pecado, nem Deus pode abençoar o pecado, quanto mais a igreja. Se abençoa a pessoa que peca, para ela largar o pecado e viver a santidade. Pode aplaudir, entendeu? A pessoa sim, o pecado não. Fui claro, diga aleluia. Porque está gente aí acompanhando rede de esgoto do Satanás, está dizendo: ai, o Papa mudou a igreja, agora os pares podem ser abençoados, quem vive amigado pode ser abençoado, os adultos também podem. Aqui, jacaré, ó. Se abençoa é a pessoa, não se abençoa o pecado dela. Fui claro, diga aleluia. Se você não sabe, fornicação, que é para quem vive amigado, adultério, para quem já foi casado e mora com outro, e sodomia, que é relação com outra natureza, homem com homem, mulher, continua sendo pecado mortal, e quem vive nesse estado é chamado ao arrependimento e à conversão. A igreja não deixa de abençoar os seus filhos, mas ela diz: você está abençoado, você é filho de Deus, mas larga o pecado se você quiser ir morar no... Pode aplaudir, é a fé da igreja católica. Tchau. Entenderam? Diga aleluia. Pergunta a pessoa: você entendeu aí o que o cabeção falou? Sim ou não?
Amém? Pessoa sim, pode receber a bênção. Pecado não. Ficou claro isso aqui? Diga glória a Deus. Eu não vou aprofundar muito, não. O YouTube derruba a gente aí, o pau quebra, aí vira uma bagunça. Ficou claro? Fé dogmática. Repete. Fé. Fala mais alto. Ou seja, a igreja é a minha educadora na fé. É a fé dos apóstolos que eu recebi. Você entendeu? Diga aleluia. Segundo tipo de fé, fala comigo, fé, virtude. Repete, fé. Fala mais alto. O que é a fé virtude? É a fé que confia na promessa de Deus. Repete, é a fé que confia. Números 23, 19, Deus não é homem para mentir, todas as vezes que Ele promete, Ele cumpre, diga aleluia. Isaías 55, versículo 10 e 11, tal como a chuva que desce do céu, molha a terra e para lá não volta, sem fecundar a terra para produzir o fruto, a palavra que sai da minha boca, não retorna sem executar a sua missão na vida de quem a escuta. Tudo que Deus prometeu, Deus vai. Pode aplaudir o seu Deus. Eu confio na promessa de Deus. Aleluia. Eu vou explicar melhor. O Padre Zezinho já cantava bem antigamente. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança. Ou seja, é uma fé virtude. Eu confio no que Deus me promete. Diga aleluia. Eu me lembro que houve um fato aqui em Belo Horizonte de um casal que foi viajar no cruzeiro católico com o Padre Reginaldo Manzotti. Diga glória a Deus. Ganharam a passagem de graça, diga aleluia. E aí no meio do oceano, o Marcinho tinha acabado de assistir o filme Titanic uma semana antes da Josi. E começou uma tempestade terrível no oceano, o navio começou a balançar de um lado para o outro, a onda começou a levantar, aqueles raios caindo, e eles lembraram do Titanic. E começaram a cantar, segura na mão de Deus, e... nessa hora a gente pede perdão imediatamente. E eles correram para a cabininha do cruzeiro católico, tancaram a cabininha, e aquela tempestade de raio pipocando, balançando assim, balançava até o estômago deles lá dentro. Quando eles limparam a janelinha, tinha uma criancinha de 8 anos, encostada assim no porão do navio, olhando a chuva e rindo. Achava que São Pedro estava tirando foto dele. Aí o Marcinho olhou para a Josi e disse, Josi, olha a criança, deve estar perdida, os pais correram para a cabine e deixou ele lá. Aí eles correram lá, ô menino, o que você está fazendo aqui? Ele olhou e falou, tio, eu estou vendo a beleza da chuva. Você não tem medo dessa tempestade? Ele falou, não. Você não tem medo desses raios? Não. E dessa água levantando? Não. E desse navio balançando? Também não. E por que você não tem medo? Ele disse, olha tio, a tempestade está forte, a água está forte, a maré está forte, mas o capitão do navio é o meu pai. E eu sei e confio no pai que eu tenho. Eu preciso dizer para você que eu não sei qual é a tempestade que o navio da sua vida está enfrentando. Talvez é um câncer de uma pessoa que você ama, talvez é a depressão, talvez é o vício das drogas, talvez é uma pessoa que enveredou para o adultério, que enveredou para as práticas de sodomia. Eu quero te dizer que o Pai é o capitão do navio da sua vida, e esse navio não vai afundar, porque Deus está no comando do navio da sua história. Aplauda esse Pai, confia nele, aleluia. Repita comigo, eu creio, Senhor, eu confio, Senhor, Tu estás cuidando da minha vida. Amém? Terceiro tipo de fé, eu vou falar bem rapidinho que hoje nós vamos rezar muito. Fala comigo, fé carismática. Repete, fé. O que é a fé carismática? É a fé de expectativa. Eu vou resumir para você bem rapidinho. Na fé dogmática, você crê que Jesus curou. Diga amém. Na fé virtude, você confia que Jesus cura. Diga glória a Deus. Na fé carismática, você crê que Jesus já está curando e libertando aqui agora. Olha a diferença. Ou seja, o que é fé carismática? Eu já começo a orar acreditando, Ele já está agindo, Ele já está curando, Ele está no meio de nós, Ele já está fazendo a obra na minha. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que enquanto eu estou pregando, Jesus já está caminhando no meio de vocês, curando, salvando, libertando, tocando corações, arrancando ódio, quebrando maldições, porque Ele está no meio de nós. Pode aplaudir, Ele está no meio de nós, aleluia.
Tá, qual é a beleza da fé carismática? Eu vou falar bem rapidinho com você. Primeira coisa, repete comigo: fé carismática atrai milagre instantâneo. Repita: fé carismática. Lembra da mulher hemorroísta? Havia uma multidão que caminhava espremendo Jesus. Ela veio por trás, que ela sofria 12 anos de hemorragia, e ela tinha uma fé: se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu serei. E diz que instantaneamente a hemorragia estancou. Jesus virou e falou: quem me tocou? Aí Pedro deu uma piscadinha e falou: o senhor virou artista da Globo? Ele falou: não entendi, Pedro. Mas todo mundo está espremendo o senhor, empurrando o senhor pergunta: quem me tocou? Jesus disse: não, ô cabeção, eu não perguntei quem esbarrou em mim, eu não perguntei quem me empurrou, eu não perguntei quem tropeçou em mim, eu perguntei quem me... porque eu senti que saía de mim uma força. Quando você tem fé carismática, você não esbarra em Jesus, você não tropeça em Jesus, você não empurra Jesus, você toca em Jesus e arranca uma força que cura você instantaneamente. Aplauda seu Jesus. Isso é fé carismática. Aleluia! Você não esbarra, você não empurra, você não tropeça, você toca. E quando você toca, sai dele uma fé que cura você instantaneamente. Está entendido? Diga aleluia. Segunda coisa, fé carismática traz libertação para quem está longe. Repete: fé carismática traz libertação para quem está... Vou te lembrar um outro exemplo. Aquela mulher de Mateus 15, 21, ela chegou para Jesus e falou: Senhor, minha filha está lá em casa atormentada por um demônio. Jesus nem quico. Jesus não respondeu palavra nenhuma. Ela insistiu, porque os discípulos chegou e falou: ela está berrando atrás de nós, manda ela embora. Jesus falou assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse você vazava na hora. Ela foi embora? Não. Diz que ela veio e prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, socorre-me. Jesus olhou para ela e falou: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ele chamou a mulher de quê? Se fosse você, você ia para o ratinho com 500 advogados, chamava o Alexandre de Moraes para defender você e prender Jesus. Na hora, ele chamou a mulher de quê, gente? Você já conseguiu imaginar um negócio desse? Ele chamou a mulher de... E quando ele chamou ela de cachorro, ela latiu. Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus... Ah, Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você crê. E imediatamente Satanás saiu da filha dela. Se você crê, o diabo do adultério sai da vida da sua família. Aleluia! Se você crê, o diabo da bebida sai do seu marido. Diga aleluia! Se você crê, o espírito das drogas sai do seu filho. Diga aleluia! Então repita comigo: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Senhor Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e a minha família será salva. Amém? Terceira fonte: fé carismática traz milagre para quem não crê. Repita: fé carismática traz milagre para quem não... Poderia usar a Bíblia, o caso do centurião que chegou até Jesus, mas vou usar um caso de um senhor, lembro o nome até hoje, seu Eupídio. Eu tinha 3 anos de convertido, no ano de 2002, 21 anos atrás. O senhor chegou para mim assim, ó. Ele tinha um trem que parecia o Corcunda de Notre Dame. E ele chegou para mim e falou assim: você poderia colocar as mãos em mim e rezar para minha cura? E eu falei: posso sim. E o senhor crê que Jesus cura? Ele disse: eu não creio não, mas você crê. Eu achei engraçado: eu não creio não. O senhor é católico? Não, eu nunca fui na igreja, não sou de religião nenhuma. Eu disse: o senhor quer que eu reze sua cura? Ele falou: sim. Por quê? É que eu escutei uma pregação sua e eu vi que você tem fé. Então eu queria que você rezasse, que eu creio que você pode me curar. Eu falei: eu não posso não, Jesus pode. Eu sei, mas você pode rezar? Eu falei: posso. Quando eu coloquei a mão naquele senhor para rezar, eu me lembrei da passagem do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será o quê, gente?
E eu coloquei a mão nele e disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis nesse coração, que ele nem crê em ti, mas basta uma palavra tua e o milagre acontece. Eu creio, o Senhor tem poder de curar. Deu para escutar os ossos estralar, e aquele senhor imediatamente ficou ereto e saiu andando, sem a bengala, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder de Jesus na nossa vida. Aleluia! Eu me lembro de um outro senhor que eu rezei, sei o que é a fé carismática. Quando eu não ia fazer missão na cidade, todo final de semana ou eu ia para o hospital rezar, ou eu ia visitar as casas. O nome desse senhor eu nunca esqueci, seu João Antônio Luiz dos Santos, porque o milagre foi tão extraordinário, que eu nunca esqueci o nome dele. Eu entrei na casa, tinha um velhinho assim, com a mãozinha na janela, aquele semblante de morte, e ele me disse: pregador, quando eu cheguei para anunciar o evangelho, ele levantou o testamento e disse: olha, eu estou com o meu testamento de morte. Eu disse: eu não entendi. Ele falou: eu faço hemodiálise há mais de 10 anos, e o médico disse que se eu colocar os rins agora vai dar rejeição, e não tem como eu ser curado mais, eu vim para casa morrer. Não sei se você já visitou alguém com semblante de morte no rosto. E eu comecei a falar para ele do amor dele. Não, eu nem me creio muitas coisas, não, eu já sei que eu vou morrer, o meu testamento. Gente, quando aquele velho falou isso, me deu uma raiva tão grande, que eu peguei a Bíblia e falei para ele: São Antônio, se o senhor tem um testamento de morte, eu tenho 2 testamentos de vida, o antigo e o novo, para dizer para o senhor que a última palavra quem dá não é a medicina, a última palavra quem dá é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele olhou para mim meio arregalado e disse assim: mas eu não creio muito nesses trem aí não. Eu falei: se eu não creio, mas eu creio. Coloquei as 2 mãos dele em cima da Bíblia, enrolei o texto na mão e falei: eu posso rezar para o senhor? Ele falou: pode. Pedi que ele fechasse os olhos, eu meti as mãos, uma mão do lado do rim do outro, e disse: Jesus, se o senhor quiser levar esse homem, leva, mas se quiser mostrar para ele que tu és o Senhor mesmo, de ontem, de hoje, de sempre, opera um milagre nesse homem. Rezei em línguas, rezei o mistério do texto e fui embora. Isso era um domingo, segunda, terça, quarta. Ele voltou no médico. Quando começou aquelas aparelhagens, imagina aquele trem que põe nas pessoas lá, o médico puxou a ficha e falou assim: o senhor fez o transplante? Ele falou: transplante de quê, ô Santa? Transplante de rim. Falei: mas eu posso cortar eu e meter rim em mim? Aí o médico puxou a ficha, olhou e falou: mas o senhor não é seu João Antônio Luiz? Eu sou eu mesmo. Mas não tem mais de 10 anos que o senhor está aqui? Eu falei: tem. Aí o médico: não estou entendendo. Ele falou: não estou entendendo o quê? Aí o médico começou a chorar e disse: seu Antônio, eu sou ateu, eu não acredito em Deus não, mas eu estou diante do milagre. Seus 2 rins voltaram a funcionar perfeitamente 10 anos depois. Pode aplaudir. Para Deus nada é impossível. Gente, o nome disso é fé caris. Você ganha milagre para quem não crê. Está entendido? Diga aleluia. Eu nem vou falar da última coisa não. Abra a sua Bíblia no Salmo 144, nós começamos a rezar. Chega de falar. Eu disse para o André que nós ia rezar muito hoje, para pedir as graças para vocês, aproveitar que nós estamos perto do Natal e Jesus vai nascer. Amém? Solta esse violão aí, ô camarada. Salmo 144, página 274 da Bíblia da Ave Maria. Todo mundo que tem Bíblia, pelo amor de Deus, o Salmo é o meio da Bíblia. Salmo 118 é a divisão da Bíblia, o meio dela. Salmo 144, versículo 14. Quem está precisando de uma graça aí hoje, diga glória a Deus. Só queria lembrar para vocês que Jesus disse 2 coisas na palavra: orai uns pelos outros para seres o que, gente? Aqueles que creem em meu nome imporão a mão nos enfermos e eles serão o quê? Quem crê em Jesus aí, diga amém. Essa é a noite da sua graça. Amém? Salmo 144, versículo 14. Eu vou falar e você repete: o Senhor sustenta os que vacilam e levanta os abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e a seu tempo vós as alimentais. Basta abrir a mão para saciar com benevolência todos os seres vivos. Diga aleluia. O Senhor é justo em seus caminhos. Diga glória a Deus. E santo em tudo que Ele faz. Diga aleluia. O Senhor se aproxima dos que o invoca, daqueles que o invoca com sinceridade. Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os salvará. Pode aplaudir. Eu vou falar e você vai repetir. O Senhor se aproxima daqueles que o invoca, daqueles que o invoca com sinceridade. Invoca com o que, gente?
Ele satisfará o desejo dos que o temem, ouvirá seus clamores e os salvará. A salvação, a libertação, a cura está chegando na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, faz um favor. Se levanta, dê um abraço na pessoa do seu lado e diga para ela: a hora do seu milagre é agora, minha irmã. Abraça ela bem demorada. A hora do seu milagre é agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no coração e levanta a sua mão direita. Feche os olhos. Força, André. Invocamos o teu nome. Essa